junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, como um ato também de adoração ao Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em João 17, versículo 15 e 16. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo, que pediu por cada um de nós, salvos nele, porque cremos no seu sacrifício, porque adoramos a ele, através da ceia, das ofertas, e agora também adoramos ele, porque a palavra dele é viva e é eficaz em nossas vidas, e precisamos dela. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, ou livre do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A mensagem, eu vou tentar resumir, em outros momentos, se assim Deus, o Senhor Jesus permitir, eu vou explanar com mais detalhes a mensagem. De que mundo Jesus está falando? Esse mundo que Jesus está falando, antecipando algumas coisas que a gente vai falar, não há futuro para aqueles que nele se entregam. Nesse mundo de que Jesus está falando, e de que nós não pertencemos a ele, o Senhor Jesus também não pertence a ele, só há morte, destruição, sofrimento e dor. Não há nada nesse mundo que eu possa amar, ou qualquer um de nós possa amar, que subsistirá para a eternidade. Esse mundo que Jesus está falando é apenas uma distração. É uma técnica de guerra utilizada para nos afastar do que é real e do que é permanente, que é Deus em nossas vidas e o Senhor Jesus como a base e a estrutura de toda a vida que a gente vai construir aqui. Esse mundo que Jesus está dizendo que não pertencemos a ele é um mundo dissimulado. O que ele parece ser, não é. O que nós buscamos nesse mundo, esperando encontrar alguma coisa, não vamos encontrar lá na frente. Então, Jesus está orando pelos salvos em Cristo, pelos apóstolos, como vê no contexto da oração de Jesus lá, ora por nós também aqui, pela igreja do Senhor que somos nós. Nós, os salvos, ele fala do que é essencial para nós permanecermos no reino de Deus. Porque o princípio que envolve o reino de Deus é a humildade. Não temos como permanecer no reino se não formos humildes. O nosso mestre de humildade é o Senhor Jesus. O princípio envolvido da humildade, a gente precisa entender a humildade. A palavra que vem no Novo Testamento foi escrito lá, no grego, humildade. A gente tem que entender o que é a humildade. A humildade é nós nos posicionarmos no lugar em que nós somos. Quando eu me coloco no lugar que eu sou humilde. Quando eu busco ser o que de fato eu sou uma pessoa humilde. Quando você busca ser aquilo que você de fato é, você é humilde. E a humildade que eu estou falando é a principal, é a humildade perante Deus. Nossa humildade perante Deus, os salvos em Cristo. Ser humildes perante Deus. Então, o que é pobre? Querer viver como pobre é humilde. O pobre querer viver como rico é a soberba. É o contrário da humildade. É o que não rege o reino de Deus, a soberba. A soberba é o que rege o mundo, e que Jesus está falando, que nós não pertencemos. E quando nós procuramos falar menos daquilo que nós somos, é uma falsa humildade. É ser rico e dizer que não tem dinheiro, é pobre. Isso também é falsa humildade. Não agrada a Deus.
Abram suas Bíblias em Romanos 11, 36. É o apóstolo Paulo falando dessa essência da nossa humildade perante o Senhor Jesus. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui está o princípio de nós sermos humildes, desenvolvermos uma vida de humildade perante Deus, e não de soberba. Se a gente olhar para este mundo aqui, quando Jesus está falando desse mundo, desse sistema que nós estamos aqui. Estamos no planeta Terra, mas esse planeta Terra, com todas as suas tecnologias, com todas as suas genialidades, com toda a sua inteligência, constrói muitas coisas belas, mas debaixo da soberba que Deus não aprova. Através disso, tenta se considerar como Deus ou maior que Deus. Todas as coisas que há neste mundo vêm de Deus? A resposta é não. Mas a palavra diz, porque dele as coisas têm que vir dele. E o salvo em Cristo, que é humilde, vive dependendo dele. Todas as coisas criadas neste mundo foram feitas em observância e com cuidado da vontade de Deus? A gente sabe que, a maior parte, não. Mas a palavra diz que todas as coisas devem ser feitas por intermédio dele. Todas as coisas deste mundo tiveram o propósito de engrandecer a Deus? A resposta também é não. Porque todas as coisas devem ser para ele. O mundo, nós não encontramos isto. Porque no mundo só há soberba, não há a humildade. Mas os salvos em Cristo precisam seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o mestre na humildade. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Adúlteros ou infiéis, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, ou seja, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, aqui, Tiago, irmão de Jesus, está nos dizendo 3 coisas essenciais daqueles que são humildes. Primeiro, a humildade de viver em dependência de Deus. A humildade de viver em devoção a Deus. Se nós queremos fugir e não sermos deste mundo, precisamos desenvolver isso. A humildade de termos a confiança no cuidado de Deus. São 3 coisas essenciais, que são qualidades da pessoa que é humilde perante Deus. Depende de Deus, tem uma vida de devoção a Deus, em oração, em meditação da palavra, em leitura da palavra, em convivência, em compartilhar a palavra de Deus com todos, em viver e expressar a verdade diante desse mundo, e a total confiança que Deus vai cuidar de cada um de nós. Agora, o princípio envolvido neste mundo, que Jesus está dizendo que não somos. 1 João 2,15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai,
mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, ele que vive dele, que vive por ele, que vive para ele, permanece para sempre. Acrescentei aqui, Romanos, capítulo 12. Concupiscência dos olhos. Isso é o que rege o mundo. Não vou entrar muito em detalhes, porque tem a ver com a riqueza e tudo que esse mundo constrói. Mais para frente a gente entra em detalhes. Mas a concupiscência dos olhos tem a ver com o nosso corpo, os nossos olhos. O próprio Jesus disse que os nossos olhos é a candeia, é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, é onde nossos sentidos e as nossas percepções do mundo vai nos trazer fortes atrações. É isso que é concupiscência dos olhos. Eu posso olhar algo e ver que aquilo é agradável. Vocês deixam aberto lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, a gente vai ler. E, na verdade, isso é a essência do mundo. Como lá no Éden, essas três coisas ocorreu, e conosco todos os dias, também temos que cuidar. E não a concupiscência dos olhos, também a concupiscência da carne e a soberba vai estar regindo a nossa vida, o salvo em Cristo, que não deve. Gênesis 3:5, eu vou ler só o texto que envolve, que houve a concupiscência dos olhos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. Ela viu que algo era agradável. E muitas coisas neste mundo a gente vê que é agradável. Mas o nosso coração tem que estar em Cristo, fundados em Cristo. Concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Tem a ver com o nosso coração. O centro da nossa vontade, onde o nosso pensar, o nosso sentir, acaba junto, toma uma decisão. E apresentamos uma vontade sobre algo. É onde o egoísmo, é no coração que o egoísmo está presente. Onde, em uma determinada situação, eu penso muito mais em mim do que no meu semelhante ou em Deus. Então, a concupiscência da carne, ela é movida e alimentada pelo egoísmo. São os nossos desejos e sentimentos fortes que nos atraem e que nos faz ir em direção a algo. Isso é a concupiscência da carne. Não vou descrever quais são os pecados da concupiscência da carne. A gente já conhece nas Escrituras, né? Assassinatos, adultérios, prostituição, invejas e tanto outros. É o nosso egoísmo imperando. O que é humilde diante de Deus não tem espaço para essas coisas. Em Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Soberba da vida tem a ver com o nosso espírito perante o Criador, perante Deus. São duas coisas que, na verdade, é a soberba, nossa condição perante Deus. Soberba é as desculpas que damos diante do nosso Criador, quando falhamos. Não admitimos o erro, isso é soberba, quando nós não admitimos o erro. Como o homem disse, foi a mulher que tu me deste. Como a mulher diz que foi a serpente. Eles foram soberbos. E Deus está orando por nós, para que nós não tenhamos a soberba. Porque Deus rejeita aos soberbos. Ele tem que, quando fala de soberba, ele tem que... Porque o que há no mundo que leva à soberba, uma das coisas é poder. Poder. O que é poder? É tudo aquilo que
pode mudar uma situação. Se eu estou no meu quintal e o mato está crescendo, e eu tenho condições de ir lá cortar ou pagar alguém para ir lá cortar, eu tenho poder para modificar aquela situação. Deus é o Todo-Poderoso. Então, para Deus não há nada impossível. Por quê? Porque Ele pode mudar qualquer situação. Quando o irmão falou na escola dominical sobre a vida de Moisés, Deus falou bastante no meu coração. Por quê? Porque você vê que aquelas situações que ele estava, Deus podia fazer o impossível. Colocar aquele menino no lugar certo, na hora certa, e dar condições de uma vida dele, conhecendo todo o Egito, então, para depois, então, libertar o povo. Isso, que a gente olha aí, Deus tem poder. Por isso que nós devemos viver na dependência de Deus, porque é o único que, de fato, pode modificar uma situação. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o prestígio, não é a influência que temos nesse mundo, mas é o Senhor Jesus. O poder dele pode modificar a situação em que nós estamos vivendo. Então, soberba é se revestir do poder com o intuito de competir com Deus, de ser igual a Deus. O mundo faz isso. Os cientistas fazem isso. Buscam competir com Deus pelo poder que eles pensam que têm, que podem modificar alguma situação. É revestir-se do poder com o intuito de desprezar Deus, ter mais Deus. É revestir-se do poder com o intuito de anular Deus, de dizer que Ele é Deus, porque Ele tem poder para modificar a situação. E aí, Lucas capítulo 4, não vou entrar em detalhes, também na escola dominical falou disso, com detalhes sobre isso, que foi o Espírito de Deus que levou Jesus até o deserto. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele levou até o deserto para ser testado. Porque ele tinha que ser testado a sua humanidade. E lá ele provou que ele é igual a mim, que é igual a você. Se nós sentimos dificuldade de vencer o pecado, de vencer isso, ele venceu por nós. Porque ele era igualzinho a nós, como o autor de Hebreus diz. E ele sabe se compadecer de nós, porque ele sabe o que é isso. Então a gente vê que Jesus foi testado quanto à concupiscência dos olhos. E nós constantemente somos também. Mas Jesus é o exemplo. A gente vê nas Escrituras que o diabo, lá no versículo 5, o diabo mostrou-lhe todos os reinos, toda a glória. Os olhos de Jesus viu o nosso dia aqui. Ele viu a gente aqui. Ele viu esse mundo. Mas ele, a gente diz, como as Escrituras diz, jamais ele demonstrou a humanidade perfeita, 100% homem, mas jamais se inclinou ao diabo. Jamais teve concupiscência dos olhos, porque a sua devoção a Deus era muito maior. Se a nossa devoção a Deus é maior, não há nada no mundo que vai nos encantar. Mas tudo que há em Deus, tudo que pertence a Deus, vai nos atrair e vai nos encantar. E o mundo vai desencantar. Porque Jesus deu esse exemplo, que a devoção dele a Deus era maior. Porque ele sabia que tudo era para Deus. E ele assim fazia. Também foi testado na concupiscência da carne. A gente vê no momento que, com fome, no versículo 3, com fome, o diabo falou quanto a ele. Se ele verdadeiramente é homem, de fato, e não é Deus, então mostrou para ele as pedras. A carne, o egoísmo, ele precisava de alimento. Mas Jesus não pensou, não foi alimentado pelo egoísmo e não pensou nele. Ele pensou em mim. Ele pensou em cada um de vocês que estão aqui, que é a igreja dele. O egoísmo, jamais. Ele considerou, naquele momento, como homem, todos nós.
superior a ele. E é o que a palavra diz que devemos fazer com o nosso semelhante também. Então, Jesus foi 100% homem, testado, como nós, e jamais teve concupiscência da carne. Por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que o Pai não o ia deixar morrer. Porque ele sabia que o que dava o verdadeiro alimento para ele não era aquele pão, era a palavra que vinha de Deus. Porque ele também sabia que todas as coisas que nós precisamos vêm de Deus. Não vem das coisas, não vem desse mundo, não vinha daquelas pedras, não vinha do pão, mas vinha de Deus. A vida vai ser sustentada porque ela vem de Deus. Jesus venceu a concupiscência da carne, foi testado. E a soberba da vida também, porque o diabo sabia que ele era 100% homem, como nós, mas 100% Deus. Quando Jesus, perante as outras pessoas, ele era Deus, podia fazer todas as coisas, podia modificar qualquer situação, mas quanto às suas necessidades, quanto a ele era homem como nós. Não usou nenhum dos seus atributos como Deus. E foi homem como nós, suportou a dor como nós. E ele, o diabo, no versículo 6 diz: dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória. Poder, né? Mais à frente, no versículo 10, mandará os seus anjos. Poder, ou seja, mostra que você, como lá no Éden, você pode ser igual a Deus, ou você pode ser Deus. O diabo estava testando ele, para ele deixar o seu lado humano, estava sendo testado, para ser divino. E Jesus disse: somente a Deus adorarás. E somente a ele deve ficar com a cabeça reclinada, adorando a Deus, porque Deus está acima. Ele jamais teve soberba da vida, porque a sua dependência a Deus era maior, porque ele sabia que todas as coisas vinham dele, e ele realmente demonstrou 100% humano e 100% o verdadeiro Cordeiro de Deus, que pôde dar a sua vida, e de fato, na eternidade, todos que nele creem, possam ter a vida eterna. Cabe a todos nós seguir os seus passos, para não sermos desse mundo. Buscarmos imitá-lo na sua devoção a Deus, buscarmos imitá-lo a confiança que ele teve em Deus, e buscarmos imitá-lo a dependência total que ele demonstrou em Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.